boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro número 100. Você pode acreditar, Diogo? Você Que coisa, está que hoje, honra! é uma honra, encontro número 100. E esse encontro muito esperado é o encontro que faz parte do projeto Sinergias, e hoje a gente vai falar sobre uma questão que mobiliza muito as áreas de RIG, né? Que é essa sinergia entre RIG e comunicação. Muitas vezes essa relação é tensa, né? Porque os limites são tênues, e RIG depende muito da comunicação, né? E a comunicação, penso eu, que não acha que depende muito de RIG, né? Então, a coisa deve ficar meio, vamos dizer que rola aí uma assimetria informacional entre RIG e comunicação, né? E esse aqui é o projeto Sinergias, que faz parte de algo novo que nós lançamos aqui no Conexão RIG, em julho do ano passado, né? Uma forma da gente entregar também para a comunidade RIG um conteúdo de qualidade, com debates bastante profundos, em que nós estamos tentando aqui, eu e meus convidados altamente qualificados, muito melhores do que eu, graças a Deus, fazer essa discussão sobre quais são os alcances e quais são os limites entre RIG e as diversas áreas que colaboram conosco e com quem nós colaboramos no âmbito de uma empresa privada, né? Ou até organizações da sociedade civil. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe o Diogo Souto Maior. Eu tenho aqui a honra de dizer que já temos uma amizade, né, Diogo? Já estamos Sem trocando dúvida. aí, já faz algum tempo, já vai fazer alguns anos, né? Quando a gente se conheceu, Exatamente. apresentados pelo Daniel Serra. Me lembro Verdade. daquele dia. E o Diogo, ele vai falar justamente sobre esta relação, né? Sobre esse relacionamento entre relações institucionais e governamentais e comunicação, sobre o currículo do Diogo, tá? Para contextualizar vocês. O Diogo é graduado em administração pública pela FGV, é mestre em políticas públicas pela London School of Economics e hoje está fazendo doutorado em relações internacionais, e o tema que ele está trabalhando é o advocacy como estratégia de relações internacionais, tá? Ele é professor da formação executiva Advocacy e Políticas Públicas da FGV, que eu coordeno, então é meu colega. Exato. Também é professor do Programa Avançado em Relações Governamentais da ABERJ, membro do Programa de Mentoria da FGV-AESP, e vai assumir uma disciplina também, o MBA em Relações Governamentais, né, sob coordenação Exato. do Rodrigo Navarro. Então, ele está, ó, estamos assim, Graças a Andréia. graças a Deus, parece. Toda a Muito bom. recomendação. E aí tudo vai dar certo, porque tudo dá certo no final, meu povo. Se não deu certo, é porque não chegou no final, né? A gente está muito ansioso, a Que verdade é. bom. Diogo, passo a palavra para você, então. Fique à Obrigado. vontade, seja super bem-vindo aqui no Conexão RIG e venha sempre. Obrigada. Obrigado, viu, Andréia? Boa noite, pessoal. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Não é que a Andréia está aqui, mas sou fã, né? Conheço a Andréia já faz alguns anos da nossa parceria no programa de educação continuada da GV, e mais recente aí a gente estreitou a parceria. Tem sido uma fase muito bacana. Tenho aprendido bastante, muita troca. Então, queria agradecer de verdade, viu, Andréia? E, pessoal, acho que a ideia aqui, seguindo, né, a vibração que são as iniciativas da Andréia, é deixar um ambiente super informal para a gente fazer um bate-papo. Então, se vocês quiserem interromper, trouxe uma partezinha para trazer uma linha de pensamento para vocês no tema. Eu fiquei pensando depois da provocação da Andréia sobre esse tema. Fique à vontade para interromper, perguntar, dar pitaco. A ideia é a gente construir juntos. Bom? Turma, aqui é mais para trazer um pouquinho para vocês a minha história, que é um baita prazer, de novo. Eu sempre atuei muito nessas três frentes, né, de relações governamentais, comunicação e advocacy. Até imagino que o convite da Andréia para o tema de hoje seja com base também nesse histórico. Então, apesar dos cabelos brancos já chegando, não sou tão jovem assim quanto a Andrea comentou. Tem alguns anos de estradas aí, pulgas, empresas americanas, empresas chinesas também, Paula. Então, um caminho aí nunca linear. A gente vai falar um pouquinho do mundo VUCA hoje, né? Eu acho que todos nós estamos vivendo. E tive a oportunidade dessa passagem, para mim eu diria que tem sido uma grande oportunidade,
de ter estado em todos os lados do balcão, né? Desde empresas multinacionais, tanto americana, quanto chinesa, quanto brasileira, mas também governo, ONG, né? A origem da minha estrada foi a sociedade civil, né? Instituto Socioambiental, Comunitas, Oxfam, depois aí uma passagem pela ONU de 4 anos em outros países, e sempre nessas 3 frentes. Então, a bagagem hoje vem muito nesse sentido de olhar as melhores práticas e as piores práticas, né, dessas passagens, o que funcionou, o que não funcionou, e sempre trazer isso para o tempo de hoje, para os desafios que a gente tem no mundo de hoje, falando de 2023, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, e a gente vai depois abrir para um bate-papo mais amplo, vocês fiquem à vontade também para interromper, mas com base na reflexão, na provocação da Andrea, né, eu faço uma revisitação para a gente trazer o tema de qual é essa sinergia estratégica que existe entre comunicação e relações governamentais, mas para o tempo de hoje, né? Excelente a gente falar isso quando eu comecei a trabalhar na área, né, lá atrás, em 2002, e a gente falar sobre esse tema em 2023. Então, um mundo cada vez mais digital, um mundo super instantâneo, né? E a gente vê o que hoje, no tempos de hoje, negócios, organizações com agendas cada vez mais complexas. Então, tantos os desafios, tantas as oportunidades, as agendas são mais complexas. Tem mais itens no tabuleiro que a gente precisa identificar para saber como fazer o RIG, relações governamentais, da melhor forma, e qual o papel da comunicação nesse cenário, nos tempos de hoje, né? Então, começa com uma provocação, mas uma revisitação que já é conhecida, para a gente contextualizar o RIG e o papel da comunicação no mundo de hoje. E aqui a gente vai comprovar tanto que o mundo de hoje já tem a questão da volatilidade, que hoje já tem dois grandes conceitos concorrendo para definir o mundo hoje, né? O conceito mais conhecido e difundido, que vocês devem, né, todo mundo conhece, que é o mundo VUCA, né? Que na verdade não foi batizado recente, ele vem depois da Guerra Fria, mas ficou conhecido mais recentemente, mas o conceito já não é tão dos tempos de agora, né? Então, que a gente fala da volatilidade, a velocidade das mudanças do mundo que a gente vive, da questão da incerteza. Então, cada vez mais a gente tem, eu não diria que é incapacidade de fazer previsões, mas uma dificuldade. Fazer uma previsão há 10 anos atrás, eu acho que o cenário de linearidade era muito maior. Mas em 2023, mundo mais concatenado, né? Relação do Brasil com eventos externos cada vez mais forte de qualquer país, as incertezas são maiores. O C de complexidade, né, que a gente vive diariamente. Então, hoje, a gente precisa entender diferentes frentes atuando em relações governamentais que têm influência numa agenda ou numa causa. Cada vez mais itens fazem parte desse tabuleiro, né? Antes poderia ser só o aspecto regulatório, só o aspecto político. Hoje a gente tem que considerar a reputação. Hoje a gente considera cada vez mais um mapa de influência que muda com uma velocidade muito maior do que antes. E a questão da ambiguidade também. Tem informações que antes era muito mais, eu vou usar até uma palavra que a gente não pode usar, né? A ou B, por exemplo, preto no branco, mas que hoje não, tem diferentes significados. Então, a ambiguidade está presente. Então, o papel de RIG cada vez mais desafiador. E o mundo é tão ambíguo e tão volátil que já tem esse outro conceito para caracterizar o mundo hoje, que está em pauta, que se chama o mundo Bunny, né? Então, tem o mundo VUCA e o mundo Bunny. O mundo Bunny já é um conceito mais recente, de 2018, então a gente está falando aí de 5 anos atrás, que traz a questão do mundo como um mundo cada vez mais frágil, né?
um mundo onde a gente tem uma questão da ansiedade permeando relações dinâmicas, né? Então, que isso pode trazer resultados que não são desejados, então, diferentes de momentos mais estáticos, como antigamente. O mundo não linear. Então, o que significa o mundo não linear? É um mundo como uma ação pequena, o efeito borboleta, né, o famoso. Podem trazer consequências diversas em massa. Então, um caso clássico aqui, o coronavírus. Então, todo o impacto que teve na cadeia de suprimentos, toda a reorganização da distribuição das fábricas. Então, um efeito pequeno, um evento pequeno, todo efeito que pode acontecer a partir disso. Por exemplo, no Brasil, trazendo para a nossa realidade, o evento de 8 de janeiro, né? A invasão do Palácio do Planalto e de Brasília, todas as consequências, as revisões, as criações de projetos de lei que vieram depois disso. Todas as consequências na questão emocional de liderança do STF ou do Congresso que vieram como resultado disso. Então, um evento que leva como um gatilho para diferentes novos eventos. Então, não é um mundo mais tão linear. Você vê acontecimentos vindo de todos os lados que têm influência na agenda. E, por fim, ligado a isso também, o I do mundo urbano de incompreensível, mas incompreensível no sentido de que os cenários mudam com muita frequência, né? Então, acho que por um lado aqui a gente tem os efeitos cada vez maiores da globalização que começou já há mais de uma década, mas com o mundo cada vez mais integrado. Mas, por outro lado, também a necessidade de reação que a gente precisa ter hoje, que foi trazido, sobretudo, pelo uso cada vez maior das mídias digitais, né? Das mídias sociais, com o WhatsApp que a gente recebe. Então, é esse mundo afobado, que a gente precisa estar com o famoso olho no peixe e um olho no gato, e muito mais do que isso. Então, esse é o mundo que a gente encontra hoje para atuar em RIC, né? Então, a máxima para mim, que eu acho muito importante compartilhar, é que fazer mais do mesmo num cenário que está em constante mudança, e a mudança, como a gente viu das invenções, as curvas de invenções de mudança antigamente levavam 100 anos, né, 20 anos, 10 anos. Hoje, o número de invenções e mudanças comportamentais no espaço de tempo é cada vez maior, faz uma progressão geométrica. Então, fazer mais do mesmo, mesmo em RIG, é praticamente a gente pedir para não dar certo. Eu até tomei cuidado com a palavra aqui, que não é pedir para dar errado, que não necessariamente vai dar errado, mas pode não dar certo, né? Você vai fazer, vai ter algum resultado, mas para o mundo que a gente vive hoje, pode não ser a melhor forma, tá? Então, 4 mensagens, né, desse mantra de não fazer mais do mesmo, o que vem? E a gente começa a aterrissar um pouquinho para a comunicação, que é a proposta de cada vez mais dentro de RIG, da gente investir em pensamento estratégico, né, em planejamento, né? Então, se o mundo com a complexidade que está hoje, que a gente viu e falou, com a ambiguidade, com volatilidade, o mundo não linear, a gente não parar para analisar e para entender, para fazer um planejamento de estratégia ou de atuação, já começou errado. Aí é pedir para não dar certo mesmo. Mas que planejamento é esse? É um planejamento com checkpoints, né? Não existe mais a gente fazer um planejamento de 3 anos, 1 ano. A Paula está aqui, eu trabalhei em empresa chinesa também, Paula. Ainda mais que tem um conceito que de médio e longo prazo a empresa chinesa é muito menor ainda. A gente lida com tecnologia, mesmo na área de healthcare. Então, é um planejamento com checkpoints constantes, né? Em Riga, a gente tem os nossos rituais clássicos, né? Muitos de vocês devem fazer hoje, já fizeram, né? Segunda-feira é o call com as assessorias, para saber quais são as novidades no Congresso, quais são as novidades no Executivo, que pautam um pouco a nossa semana. A gente já faz o andar da carruagem da semana, das nossas ações, com base nessa call. Mas quantos outros boletins a gente recebe durante o dia,
ou uma chamada de emergência, e esses checkpoints a gente precisa trazer também para o planejamento. O cenário muda, os atores mudam, a porta de oportunidade muda, porque um player fez alguma ação errada, então a gente vai entrar de uma outra forma em RIG naquele setor. Então, planejamento com checkpoints. Segundo item é o item de atuação em rede em parcerias. Né? De novo, quanto maior a complexidade, maior a chance de a gente não conseguir fazer tudo e maior o potencial que a gente tem de não ter o poder de barganha que a gente tem antes. Então, é atuação em rede. Aqui entra as coalizões, as alianças, atuação em rede dentro da empresa, com a área de comunicação, com a área de assuntos regulatórios, que a gente já vai ver aqui. Então, também já trago como um grande mantra dentro de RIG, né? E a complementaridade, junto com isso. É impossível a gente só como RIG, dentro da complexidade que a gente tem, dentro das agendas cada vez com maior responsabilidade e peso para os negócios, querer tocar a carruagem sozinha, né? Sempre vai ter uma lacuna que a gente não vai conseguir aparar, ou a estratégia não vai estar tão completa. E um item que para mim é muito importante, essas passagens não é, no mundo corporativo, diferentes empresas, a gente nunca esquecer, o tático é importante, o plano técnico é importante, mas esse mundo cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de mudanças, skills comportamentais. Então, para a gente trazer cada vez mais esse olhar para a área do RIG, né? Do mercado, a área de RH gosta de chamar de soft skills. Minha humilde opinião, foi esse o tempo que a gente chamava de soft skills. Hoje, para mim, são core skills, né? O mundo está tão complexo que a gente sabe que o conhecimento técnico é um it's a given, né? Como eles falam. Precisa ter muito bem. A diferença que a gente vai ter numa implantação de uma estratégia de RIG, numa parceria que a gente vai fazer com a área de comunicação, são as competências comportamentais dos profissionais de RIG. O pensamento estratégico, o relacionamento interpessoal, inteligência emocional, cada vez mais importante, resiliência. São os 4 pontos para a gente estar sempre atento para não fazer mais do mesmo, né? E aqui eu trago um chamado, antes de a gente falar da área da comunicação, muito importante, então, nesse contexto, que é, sim, a área mais demandada por RIG, que tem mais parcerias. A gente até vai ver aqui a tabulação de uma pesquisa que foi feita pelo Anuário Origem. Mas para a gente não esquecer que não é só a área de comunicação, né? Então, com essa complexidade e todas as frentes que RIG precisa atacar, a gente precisa estar muito perto do marketing, que o posicionamento que a gente vai fazer para fora como RIG precisa estar uníssono com o posicionamento da companhia. Dependendo da empresa, redes sociais é gerida pela área de marketing, não pela área de comunicação. Então, se a gente, como uma estratégia de RIG, vai fazer uma petição online, precisa estar alinhado com o marketing. Se a gente, através de RIG, vai fazer um posicionamento para uma causa nas redes sociais, precisa estar alinhado com o marketing. A área de compliance, um clássico, né, que ganhou muita visibilidade no Brasil, sobretudo na última década. A área de responsabilidade social corporativa e ESG, por quê? Pauta importantíssimo em RIG, uma marca registrada que eu trago muito na minha atuação em RIG, é a agenda positiva, que a agenda positiva como política pública, a gente traz como profissional de RIG, quando a gente está trabalhando uma agenda, uma causa. Então, a gente vai fazer isso alinhado com a equipe e o time de ESG ou de responsabilidade social, né? Então, a gente ganha poder de barganha como RIG, a gente aumenta a reputação para ter o famoso colchão de reputação para negociação de pautas que não são tão amigas, né? E a gente aumenta a visibilidade da empresa como uma empresa que soma para a sociedade. Isso ajuda muito os canais de negociação em RIG também. A área de negócios aí é clássico, né? E dá para fazer ajustes e ações que eu gosto de chamar de ações de guerrilha. Então, ações pontuais para somar valor. Vou dar um exemplo. Minha passagem pela 99, pelo aplicativo. A gente teve um desastre de chuvas em Recife. Fizemos uma parceria enorme.
com o Comitê de Desastres de Recife, com a Secretaria de Inovação Digital, e pela frente de negócio, a parceria que a gente fez como RIG dentro da empresa foi fazer o take rate zero da empresa dos motoristas. O que é o take rate? É a taxa da corrida que fica com a empresa. Então, o RIG trouxe essa proposta para a área de negócios. Pelos 15 dias pós-desastre, a empresa não vai ter qualquer tipo de faturamento ou lucro na cidade de Recife. Que a nossa proposta de valor como RIG, associado com a área de SG, era: vamos mobilizar todas as nossas frentes para trazer o valor de políticas públicas que a gente consegue nesse momento difícil da cidade. Então, a área de negócios entrou e fez um ajuste pontual por 15 dias no município de Recife. Aí, assuntos regulatórios, que é um clássico, nem todas as empresas têm uma área de assuntos regulatórios. As grandes multinacionais em setor regulado contam. Healthcare é um clássico, né? Setor de saúde, sempre tem uma área super parceira. Aqui, meus tempos de Johnson Johnson, tanto na área de medtech como de cosméticos, tinha uma área de assuntos regulatórios bastante robusta. Então, tem marcos regulatórios que mudam com alguma frequência, e tem um time dedicado 100% a essas questões, desde rotulagem, por exemplo, a ingredientes, novas normas da Anvisa. Então, o RIG atua de forma muito conjunta para fazer essa influência. E aqui que é super interessante trazer com vocês, essa tabulação está no anuário Origem, né, de 2022. Então, um resultado que foi publicado, se não me engano, em dezembro de 2022, novembro, na verdade, 2022, que a área de comunicação é a área, segunda área mais acionada pelos líderes de RIG. Então, para a gente ver a relevância dessa conversa e da reflexão que a Andrea trouxe, né? A primeira, aqui não tem como fugir, é a área jurídica. Então, né, marcos regulatórios ainda está no cerne da questão de RIG, é um clássico, tem como ser diferente. Mas depois vem com 68,7% comunicação. Então, é super interessante a gente ver, né, jurídico com 84,3%, comunicação 68,7%, regulatório 63,5%. Aí vem as outras áreas, presidência, né, 63%, aí é bastante amplo. Compliance 52%, aí financeiro e tributário 45%. Então, jurídico não tem como não ser a primeira área, né? Quase nossos irmãos gêmeos na atuação, né? Anda lado a lado, mas comunicação aqui em segundo lugar. Aí o ponto que eu trago para nós, né? Mas por que comunicação? Só para a gente sair um pouquinho do aquário, da conversa, a gente olhar o todo, olhar macro, né? Quando a gente fala de RIG, se a gente pensa um pouquinho a origem, né, de RIG e do lobby, um pouquinho de teoria de conceito de relações governamentais, a gente, sobretudo no Brasil, na grande maioria dos países do mundo, né, que vive no regime democrático, a gente tem um regime político onde a gente tem como direito a participação no processo, né? Junto com os representantes, seja de forma direta ou indireta, vai influenciar a tomada de decisão, para influenciar a criação de leis. Então, o RIG é o processo, é o canal mestre nessa participação, nessa defesa, nessa influência de interesses. E é o que a gente não pode esquecer, que para fazer isso, a gente tem outro processo que é chave, e se a gente olha na história, que é a comunicação. Essa influência pode se dar através de vários canais, mas ela é sempre que alguém que é o mensageiro, é uma organização, é uma aliança, é uma coalizão, é uma empresa, é uma associação, que vai passar uma mensagem para o receptor, seja um membro, né, um deputado federal, um vereador, um membro do judiciário. Então, nada diferente disso. Os canais são muitos, pode ser a petição, pode ser uma reunião em defesa de um posicionamento, mas o clássico está aqui. A complexidade entra onde também que a gente vê hoje?
É nesse meandro aqui da figurinha que são os canais digitais também. Se a gente pensa na aceleração da complexidade de RIG nos últimos anos, se deu por essa não linearidade que a gente tem vivido, né? Mas, sobretudo, também por diferentes e novas formas de canais. Tudo é para ontem, tudo é instantâneo. A possibilidade e o potencial de mobilização é muito maior, para o bem e para o mal. O impacto na reputação de uma empresa é muito maior, para o bem e para o mal, né? Então, tudo foi potencializado. Então, por isso que comunicação está cada vez mais no cerne, cada vez mais lado a lado com a atuação estratégica do RIC, né? Então, se a gente fosse simplificar muito, o que a gente busca em RIG, né? Mobilizar as pessoas que não estão convertidas, os tomadores de decisão ou opositores, conquistar os que estão indiferentes à nossa causa ou à nossa agenda e influenciar os tomadores de decisão. Dependendo do setor da agenda, a gente pode falar, não, Diogo, eu não quero fazer tudo isso. Tudo bem, mas influenciar os tomadores de decisão não tem como a gente fugir. E para fazer essa influência, tem como a gente fazer com o rig clássico, né, dos anos 70 ou 80 só, nesse mundo complexo VUC, Bunning que a gente viu, não vai ser sustentável, não vai ser suficiente, né? Então, se a gente pega numa figura diferente dessa inicial que a gente tem aqui dos homens da caverna de comunicação, ou dessa segunda figura de mensageiro receptor, hoje a gente fala muito mais desse tipo de figura, né? A gente na base, não necessariamente o nosso mantra, o chamado, precisa ser um take action, um call to action, como muito forte no Advocacy, mas a gente quer usar das árvores, os diferentes canais para influenciar, para passar a mensagem, para informar, para conscientizar, para engajar, para mobilizar, para converter, chegar nessa ponta de cima, que pode ser tanto os tomadores de decisão, influenciadores, opositores, todas as categorias de stakeholders que a gente conhece. Então, o canal, entre aspas, entre nós e eles, no cerne disso tudo, está a área de comunicação, né? São os ramos aqui dessa árvore, está a área jurídica, está a área de compliance, está a área de marketing e está a área de RIC, que tem os seus canais próprios também. Então, aqui representa um pouco da complexidade desse mundo, que é cada vez menos linear, cada vez mais complexo e multicanal, né? Esse é o mundo que a gente vive hoje. Sempre vai ter que atacar o que a gente chama de omnichannel, que era antigamente para a venda de produtos, é um rig omnichannel hoje, né? Só um canal não vai ser suficiente. Dependendo, a gente pode fazer um canal clássico para defesa de interesse, mas vai ter que ter um outro canal, por exemplo, para monitorar redes sociais, para fazer defesa de reputação se preciso, fazer gestão de crise para ruído de uma agenda, né? Então, a grande pergunta que a gente faz quando a gente trabalha com comunicação, com uma grande área parceira, uma sinergia super estratégica, é ingredientes da comunicação eu vou querer usar, né? Então, é conhecer muito bem essa área de comunicação, quais são os ativos, qual é o perfil também da liderança de comunicação, porque dependendo do perfil, é uma liderança de comunicação que trabalha comunicação mais ligada a causas e agendas institucionais, é um perfil que pode trabalhar muito mais comunicação voltada a produtos e negócios. Então, esse nosso olhar que a gente falou lá atrás, entender o cenário, tanto externo para fazer estratégia de RIG, mas quanto interno para entender que ativo a gente tem dentro de casa, em cada área, é muito importante. E com isso, a gente pega um pouco mais aqui dos ingredientes, um ovo, uma farinha, um leite, e monta o nosso bolo, né? A quantidade de cada ingrediente, aí é a nossa maestria, né? Como profissional de RIG, entender o cenário, entender que está à nossa disposição para fazer essa melhor receita, né? Então, essa atuação de como a gente vai utilizar a sinergia com a comunicação vai depender muito do quê? Qual o setor que a gente está, né? Se é infraestrutura, a área de comunicação tem um perfil,
Os desafios de RIG são A, se é a área de saúde, os desafios do RIG são B, se é o mercado regulado, é o mercado não regulado, quem são os players, qual a velocidade da mudança. Então, o setor é chave a gente parar para pensar. E o que eu gosto muito, eu tive muita oportunidade de ver nessas minhas passagens, né? Essa atuação em diferentes setores. E aí surgiram bacana, é muito legal trocar, né, ideias, figurinhas profissionais de RIG de diferentes setores. Os aprendizados são muito diferentes, né? O setor de cosméticos, de tech, de saúde, são bichos diferentes, né? O cerne de RIG está lá, são similares, mas as melhores práticas, os desafios são bastante diferentes. Então, isso é bacana, a gente sempre tem esse olhar também de setor e sempre que puder beber da fonte de diferentes setores de RIG para trazer essas melhores práticas para o setor que a gente está atuando, né? Então, essa parceria de sinergia também depende da estrutura da área da comunicação, né? Não tem milagre, eu acho que todos nós aqui sempre atuamos com menos headcount do que a gente gostaria, Henrique. Comunicação, com certeza, né? Que a turma usa e abusa de assessoria, né? De agência. Não, Mas só posso entender, fazer uma parte? claro, É muita sacanagem, né? A gente vive com inveja de comunicação e do compliance. Vocês não acham isso uma puta sacanagem? Né? que a Quantas gente sempre vezes vê. do compliance e de comunicação, quantas vezes já me pagaram com verba do compliance, verba do ESG, verba da Foi. comunicação, de RIG mesmo não rolava nada, era dinheiro emprestado. Onde já se viu uma coisa dessa, gente? Exato. Eram os Medonho. primos ricos, né, Andréa? Os primos ricos, que tristeza, né? E no final, quem vai gerar o valor ali somos nós, né? Mas não estamos sabendo entregar direito. Não mensura resultado, isso que dá, né, Diogo? Bom ponto. Então, mensurar resultado, né? Um clássico aqui, um parênteses com a deixa da Andréa, né? Eu acho que as áreas que mais têm dificuldade, não por causa do perfil dos profissionais, mas em todas as passagens que eu tive aí, tanto em área de comunicação quanto RIG, a questão sempre era da liderança de negócio. Que valor você traz para o negócio, que valor você põe na mesa, né? Então, os desafios e as tarefas que eu tive aí em algumas áreas de RIG, Johnson Johnson, Natura, 99, foi sempre o primeiro passo era revisitar os KPIs, ou a proposta de valor da área, ou as metas, para que refletissem, tivessem diretamente ligado ao negócio. Um exemplo, a 99 a gente fez essa revisão, a gente conseguiu linkar 75% do KPIs das metas de RIG com o objetivo da área. Johnson Johnson, igual. Então, aí, muito alinhado com o CEO, que sempre eles, quem não é de RIG, vocês sabem, tem dificuldade de entender o papel da área. Então, essa conversa franca no início, deixa eu alinhar aqui em valor e ouvir de você que valor eu posso entregar e alinhar meus KPIs, minhas metas com o objetivo de negócio, é o kickoff, é o ponto de partida, na minha opinião, mais importante para a RIG. Depois disso, tem coisa que você vai entregar, tem coisa que não vai conseguir entregar porque são processos externos, a gente lida muito com o cenário externo, mas o ponto de partida de KPIs já está bem amarrado. Com isso, a gente vai trazendo cada vez mais valor da área. Comunicação tem o mesmo desafio, só que eles, na minha opinião, têm capacidade de mensurar, capacidade não. Pelo perfil das entregas, tem quantas free press conseguimos, né? Quantas notas, tier 1, qual é o engajamento, qual o share of voice, tem métricas mais quantificáveis que a gente. Qual o índice de reputação no Merco ou no Reputation Institute? Tem metas quantificáveis e a gente, né, se a gente fala para nossos stakeholders internos, negócios ou finanças, dá uma brilhada de olhos para eles. RIG tem que camelar um pouco mais, falando de indicador. Né? Então, objetivo de pauta de RIG vai depender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa pauta, né? Como é que a gente trabalha com comunicação. Exemplo clássico aqui. Em 99, tivemos uma crise que o Rodrigo Mussi, participante do Big Brother, né? Saiu do Big Brother e a gente tinha patrocínio da 99 para o Big Brother, informação pública, mais de 10 milhões de reais, e tinha vouchers da 99 também para os brothers. Ele sai do Big Brother, né, e sofre um acidente,
num dos carros de um parceiro da empresa que utilizava o aplicativo. Então, né, gestão de crise, mas a gente transforma a gestão de crise para trazer toda uma proposta de valor que a empresa sempre já teve, né, que é a segurança no trânsito. Então, utilização de cinto de segurança. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é uma pauta de RIG que a gente já tinha, ligada à segurança, em parcerias com o CET ou com outras entidades do governo, a gente traz o time de comunicação para reforçar isso, tanto no que a gente chama de in-app, dentro do aplicativo, para usuários e motoristas, mas também para a pauta externa, né? Então, um exemplo clássico aqui de uma atuação conjunta dessas áreas, num momento de crise, mas que, na verdade, reforçou uma proposta de valor que a empresa já tinha, né? E o quarto item importante aqui depende do que essa sinergia de comunicação. Muito da análise do cenário externo, a melhor estratégia de RIG para aquele momento. O que significa isso? Bom, vamos falar de uma pauta quente, setor de saúde agora, né? A gente está vendo um desafio grande no setor de saúde, sobretudo os planos de saúde, os hospitais, né, com o novo rol exemplificativo da ANS. Então, onde, entre aspas, né, simplificando muito aqui o marco regulatório, os planos de saúde teriam de cobrir diferentes tipos de doenças, mesmo os que não estão hoje, né, pré-acordados. Então, a pergunta é, qual o cenário externo? É um cenário de judicialização muito forte. É um cenário que no ano passado, se não me engano, o rombo do setor de saúde, plano de saúde, foi mais de R$ 1 bilhão. Né? A sinistralidade batendo 92%. Então, é uma área que você vai ter, é uma atuação que a gente vai ter que ter com a área de comunicação muito forte, de trazer a pauta para informar a sociedade. Se a gente tiver um reequilíbrio de todo o ecossistema de saúde, o que acontece? Essa tem sido uma bandeira muito grande da Abrange, Associação Brasileira da Área de Saúde. Vai ter um efeito colateral no SUS, né? Mais pessoas não vão conseguir pagar os planos de saúde, então o efeito no SUS é muito grande. Todos os estudos que a gente fazia para a RIG e políticas públicas na época de Johnson Johnson Medical Device, a gente sempre fazia estudos de impacto no SUS, né? Então isso ajudava muito a gente fazer e definir como ia ser essa comunicação, essa parceria. Mas para falar também das áreas mais comuns de interação, e vocês conhecem melhor que ninguém, esse grande namoro, essa grande parceria vem sempre em que frente? Posicionamento institucional, né, com a área de comunicação, a gente precisa estar 100% alinhado. Qual o posicionamento da empresa para fora? Então, quando a gente fala de RIG numa reunião, num evento ou num fórum, diferentes ações, a gente precisa estar 100% alinhado à narrativa institucional da empresa. Geração de conteúdo, sempre muito amarrado com a área de comunicação, qualquer que seja um policy brief, seja um post nas redes sociais, sempre amarrado. É a área que é o guardião das narrativas, né? Dos atributos também de marca, junto com o marketing. Então, precisa estar 100% alinhado. Comunicação de advocacy, vocês conhecem bem. Dependendo da área, da empresa, o advocacy não está com RIC. Pharma tem a área de Patients Advocacy, que é uma área própria, mas a maioria das empresas não tem uma área própria. Então, ou está em comunicação, ou está um pouco com RIG. Então, para advocacy, parceria é central. Aí, para Diogo, os posso canais fazer uma clássicos, perguntinha sobre claro, isso? É uma curiosidade minha. claro, As farmas têm nomenclaturas diferentes, né, para o verdade. advocacy. Eu já vi patient engagement e É. patient advocacy. Por quê? Você sabe, você saberia me dizer? Se é Eu só acho, uma questão de nomenclatura? eu diria que é só uma questão de nomenclatura, viu, André? O que a gente vejo muito lá pela Janssen, né? Quando a gente trabalhava, quando eu estava na Medical Device, da Johnson Johnson, a Janssen é a farma da Johnson Johnson, eles tinham um know-how muito grande. E eles chamavam de Patients Advocacy, se eu não estou errado. Na Medical Device, a gente começou a fazer Patients Advocacy, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pacientes de... como é que chama? Não de metabólica, de diabetes.
o que a gente trazia para a agenda, para trabalhar, por exemplo, cirurgia metabólica, para as pessoas que têm diabetes tipo 2, a gente usava como benchmark de melhores práticas em patients advocacy da Pharma. Mas é mais nomenclatura. Porque o advocacy, na minha opinião, o engagement, eu acho que ele vai além, né? É um guarda-chuva. Ele tem o advocacy, mas às vezes ele vai fazer só um relacionamento com as associações de pacientes, não por uma causa ou um objetivo específico. Vai fazer, eu acho que deixar ali ativado esse relacionamento. Pode ser para estudo, pode ser para parcerias, né? Esse é o meu olhar. Eu acho que é um pouco mais amplo quando a gente fala engagement, né? Gestão de crises, eu acho que é um clássico, todo mundo aqui conhece, eu acho que todo mundo já ativou a área de comunicação para gestão de crises, envolvendo, né, membros políticos ou autoridades públicas. E, na minha opinião, eu acho que o último ponto aqui, eu acho que é pouco utilizado por RIG, que é o treinamento, né, de porta-vozes. Eles têm muito media training, mas dá para fazer, o que a gente fez muito em algumas empresas que eu passei, é um treinamento menos de media training, mas é um treinamento para posicionamento em reuniões, por exemplo, né? Nas duas últimas empresas que eu passei, a gente fez treinamento de oratória, foi muito bacana, e fez também treinamento de negociação. Dependendo da estrutura da empresa que você está, esse treinamento de oratória pode ser feito em parceria com a área de comunicação. Já tem um provedor ou tem um know-how, e dá para a gente trazer muito para a RIG. Então, quando eu comentei lá atrás para a gente, né, de um dos pilares importantes do RIG moderno, as soft skills ou competências comportamentais, que na minha opinião são core hoje, a gente pode trazer muita área de comunicação para ajudar a RIG nisso. Porque geralmente o RIG vem de comportamento de um perfil mais técnico, né? Mas que a gente tem cada vez mais essa necessidade de estar lá, como atuar numa reunião, como fazer um posicionamento, como ter inteligência emocional, vai fazer toda a diferença no nosso xadrez de RIG. E aqui, para a gente não esquecer, né, um dos exemplos que a gente trouxe aqui, canais. Não é simplesmente canais, né? É um mundo aqui de oportunidades. A gente traz muito isso nas conversas de advocacy, para a gente contar com o time de comunicação. É uma campanha online, uma petição, é um podcast, é uma nota no Jota sobre a nova pauta, por exemplo, de marco regulatório da fake news. Você vai ter que fazer com o time de comunicação. Uma publicação setorial, é um evento de lançamento, igual a gente fez, por exemplo, na 99, lançamento da Aliança pela Mobilidade Sustentável com 8 parceiros. Evento de lançamento liderado pela área de comunicação. Mas quem estavam lá? Players importantes de RIG, né? Para a gente trazer para perto, mostrar a nossa agenda. Então, aqui eu trouxe mais como um exemplo ilustrativo das inúmeras possibilidades só no item canais de comunicação que a gente pode, né, trazer o time de comunicação junto como um parceiro estratégico. Finalizando aqui, então o que a gente tem, né, nesse mundo VUCA, ou mundo bunny, como a gente quer chamar, mais instável, mais complexo, incerto, mais volátil, omnichannel, é que uma atuação de RIG precisa ser cada vez mais estratégica. Não tem jeito, os elementos são muitos. Se a gente não se der esse tempo na nossa correria diária para parar, entender o cenário, desenhar e ir para o ataque, a chance de não dar certo é cada vez maior. Ele é formado por múltiplas ações, né? E essas múltiplas ações, ela requer o quê? Diferentes tipos de perfis e conhecimentos, que vão vir de comunicação, do jurídico, igual a pesquisa que a gente viu do Anuário Origem, do compliance. Então, para a gente ter isso muito recorrente, muito ativo na nossa mentalidade como profissional de RIG no nosso dia a dia. Para essa estratégia, deixa eu ver que tipo de área eu vou envolver. A ONU usa uma ferramenta muito bacana, que Results and Resource Framework, em inglês, que chama Framework de Resultados e Recursos. E o André fez uma parceria recentemente com né, André, como entidade da sociedade civil, para ajudar a formação do projeto de advocacy. E uma coluna que a gente colocou lá no plano para eles foi recursos.
que recursos você vai utilizar na sua estratégia de RIG ou de advocacy para cada objetivo que você quer alcançar. E recurso pode ser a área de comunicação, a área jurídica, dependendo do objetivo. Então, a gente nunca esquecer isso, né? Vista a complexidade, Inclusive, desafio. né, Diogo, posso dar um pitaco? Claro, por Foi até favor. legal, porque para esse projeto em específico, eles trouxeram a área de comunicação deles para fazer a oficina. É verdade. A gente teve uma oficina de construção de plano de ação e depois uma oficina com o Diogo para a construção do plano de ação de comunicação de advocacy, né? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem que todo plano de ação de RIG, seja ele lobby ou advocacy, tem que vir acompanhado com plano de ação de comunicação, né? Como que você vai disseminar a sua mensagem? E eles já Exatamente. trouxeram a equipe de comunicação já para elaborar o plano de ação de advocacy, né? E depois, obviamente, infelizmente, eu não pude acompanhar a oficina do Diogo, que era bem meu aniversário no dia, né? Verdade. Desculpa. Mas eu acredito que a equipe de comunicação tenha sido super ativa no dia, né? Aí, bom ponto, André, para a gente aqui, para o pessoal que está em empresas, né, ou qualquer organização, aí tem aquela velha máxima, né? Entender em que momento você envolve. E a minha sugestão envolva sempre desde o início, né? No sentido de participação, de ownership. Você começar e você chama só na hora do aperto, vai começar as inimizades internas, e aí tem os stakeholders internos que a gente sempre tem que cuidar, né? Além dos externos. Então, envolva desde o início, desde a concepção, a troca de ideias, leitura de cenários, para que essa parceria seja sustentável, né? Só um parênteses aqui já de mundo corporativo organizacional. Então, turma, uma mensagem final aqui para fechar é isso, né? Nesse mundo VUCA, nesse mundo BANI, a soma de forças, as competências que a gente comentou, que são, na minha opinião, eram soft skills, para mim são core skills hoje, e essas ações complementares é a nova regra do jogo em RIG. O RIG, que era só o RIG possessório antigamente, é impossível dar conta da complexidade dos dias de hoje. Então, o mindset, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Então, sempre no radar de vocês, que recurso eu vou utilizar? Que complexidade eu estou lidando hoje com o RIG? Em que momento eu trago a área de comunicação, mas também a área de marketing, o jurídico, aí não tem como, né, escapar, é um core, compliance e afins. Tá bom? Aí fico à disposição aqui de vocês para a gente ter mais alguns minutinhos, alguma pergunta, algum case. Legal, Diogo. Muito obrigada, viu? Adorei. Pontos muito interessantes e relevantes, né? Para a gente pensar. Pessoal, vou deixar aberto aqui. Vocês já sabem que eu faço minhas perguntas no meio, porque eu sou mal educada, né? Então, eu vou interrompendo o nosso colega aqui que tá fazendo a apresentação. E depois eu deixo para fazer por último, que eu sempre tenho uma lista infindável de perguntas, né? Então, eu vou privilegiar aqui meus queridos assinantes. Olá, Daniel, que saudades de você. Tudo bem? Você tem uma pergunta, querido? Não. Ah, não, adorei a apresentação. Eu tive que parar aqui um pouco, que me interromperam, mas eu estava ouvindo. Eu vou te fazer uma pergunta assim, um pouco capciosa. E quando a entidade ou uma empresa não tem uma comunicação estruturada, qual a sua dica para ele utilizar, vamos dizer, você não tem uma área de comunicação, como é que ele busca vamos dizer, um apoio aí, né? Criar uma comunicação estratégica Daniel fez a para o minha seu rio. pergunta É isso. também. Claro. Eu Assim começo não assim, dá, Diogo, não dá, desculpa, assim meu não dá, amigo, ó, não é consultoria já não, fui ó. meio... Pode nem parar de explorar o palestrante, que negócio é esse? Você vai deixar eles te explorarem mesmo, Diogo? Não, estamos na parceria aqui, imagina. Turma, muito comum, né? Eu acho que não só a área de comunicação não está ali, mas quando a gente fala do papel de maestro, entre aspas, do profissional de RIG, a gente trouxe muito isso nesse workshop que a Andrea comentou que a gente fez aí com esse cliente. Qual que é o desafio, né, turma? Nunca é o projeto técnico em si implementar, mas a maestria, o nosso desafio é entender as complexidades da organização que a gente trabalha,
os recursos que ela tem e não tem, né? Seja uma área de comunicação, seja o orçamento, e o que eu consigo fazer de melhor como plano para alcançar o resultado, o objetivo que me é cobrado da liderança, o que eu propus, com os recursos que eu tenho, né? Então, dá para a gente fazer a brincadeira sempre, né? Quando a gente contrata uma assessoria, quanto você quer gastar. Dá para fazer, né? Alcançar o seu objetivo com um plano de R$ 1 milhão, ou dá para a gente tentar alcançar esse objetivo com um plano de R$ 60 mil, né? Sobretudo quando você contrata as grandes consultorias de comunicação, né? Não vou falar nomes, consultorias muito boas, mas multinacionais consultorias, e tem várias no Brasil, a cifra sempre é um pouco mais alta, porque realmente tem profissionais muito capacitados, tem um ferramental muito alto, mas não necessariamente a gente consegue, né, arcar como organização. Então, já vou responder essa pergunta na veia, Daniel, mas o ponto é, nosso papel, a nossa mágica aqui, por isso aquela foto dos ingredientes para a gente fazer o bolo que eu coloquei, o que eu consigo trazer? Às vezes não vai ser a farinha nível A ali, vai ser a farinha de milho nível B ali que a gente vai usar. É o que a gente tem. Mas uma saída, na minha opinião, se não tem uma área de comunicação muito estruturada dentro da organização, minha sugestão é não tentar criar, né? Eu acho que não é a nossa batalha, não é a briga que você precisa ter, mas é mostrar a importância da frente de comunicação para o objetivo de RIG que você precisa alcançar para a empresa. Então, você já sabe, se a gente não conseguir defender esse projeto de lei ou influenciar esse projeto de lei, o impacto no negócio vai ser 20% nas vendas, dependendo do setor, eu vou ter que fechar a lojinha, e para eu fazer isso, eu preciso de uma frente de comunicação. Alinha com a área de comunicação antes, se existe a área de comunicação, vocês não têm um recurso, bacana, a gente consegue contratar uma assessoria, a gente consegue contratar um consultor. Conseguimos, Diogo, Daniel, mas eu tenho só 30% do orçamento. Você entra com 70%, aí Rig fala, não tenho 70%, tenho 30%. Vamos levar para o negócio, que vai ser o principal impactado. Você entra com os outros 40%, aí você passa o chapéu. Então, a mensagem para simplificar é mostrar sempre o valor do resultado que você vai trazer para o negócio ou para a defesa que você precisa fazer. E que você não tem essa estrutura ou essa capability dentro de casa. Então, você contrata fora, né? É uma saída. Nossa, em todas as passagens aí de trabalho que eu fiz, sempre atuamos assim. As áreas de comunicação, depende da empresa, Natura, que eu passei, enorme. Johnson Johnson, 2 pessoas. Brasil. Pô, e eles mais sinceros do que todo mundo. Falei, não tenho como entrar com você 100%. Vamos contratar? Primeira coisa, porque tem várias outras frentes da empresa que eles tocavam. Comunicação interna, comunicação externa, comunicação de liderança. Então, o modus operandi deles, né, profissionais de alto calibre, já entendendo as limitações e as fortalezas, vamos contratar alguém para entrar com a gente para esse projeto. Então, esse projeto que a gente fez, por exemplo, de relações com o governo e advox para cirurgia metabólica, a gente contratou a Prospectiva, eles trouxeram a agência de comunicação deles com um ponto focal só para entrar na frente de comunicação. A gente vai somando recursos. Maravilha, obrigado, Diogo. Imagina. Ou seja, o negócio é passar o chapéu, é isso? Passar o chapéu e conversa franca, né? Não temos in-house, onde é que a gente vai buscar, né? Assim não dá para ser feliz, viu? Paula, conta, querida, qual a pergunta? Já queria agradecer, Diogo. Gostei muito da apresentação. Vou rever, porque tem muitos pontos ali que a gente tem que ver com mais calma. Obrigada. Mas eu estava pensando aqui, uma questão que para mim pega um pouco, e o fato de você ter trabalhado na Johnson Johnson é bastante interessante, porque eu vejo que eles são muito ativos na BIMED, por exemplo, que é a associação que a gente faz parte, né? A BIMED, né? Na Isso. BIMED. Ah, E eu fico muito na dúvida de quando que eu vou entrar, e aí querendo saber da sua experiência, né? Quando que você ia sozinho e quando você ia com a empresa, com a associação, com a BIMED, por exemplo, né?
Claro, entender melhor isso, porque eu entendo que o governo ele prefere sempre estar falando com a associação, né? Então, você tem mais força, mas ao mesmo tempo você está ali misturado, você está junto com um grupo. claro. É uma excelente pergunta, Paulo, e é uma pergunta muito importante, né? Então, quando você faz seu planejamento do ano, das suas metas, né, dos projetos ou ações que você vai fazer, minha sugestão é sempre ter essa coluninha de recursos ou canais, né? Que lá você vai colocar se você vai via associação, se você vai unilateral, tá? E como é que essa decisão é baseada na minha experiência? Pautas setoriais, por exemplo, reforma tributária. A gente trabalhou muito na Johnson Johnson. Não fazia menor sentido eu ir como Johnson Johnson, né? Eu ia como a Bimed, eu ia como a Bright. O impacto ia ser no setor. E o meu poder de barganha, né, como associação que movimenta ilustrativo, ilusório, aqui que eu vou falar, mas 16% do PIB é muito maior do que alguém que movimenta 0,9% do PIB. Então, através da associação, a gente faz estudos de impacto no setor, a gente faz estudos de impacto no SUS, por exemplo, e leva a pauta para o governo. Então, como associação, você tem mais poder de barganha. É uma decisão. Outro ponto, gestão clássica, pautas negativas. Sempre utiliza a associação, sempre, né? Para defender a marca da empresa, a reputação da empresa. A associação, o papel da associação é esse também, né? Então, pela 99, vocês podem imaginar o número de pautas negativas que a gente precisa validar, né? Mercado não regulado, uma atividade que ainda tem muitos viés de interpretação e percepção. Então, todas as pautas negativas e que são comuns a outros atores daquele setor, via associação, né? Pauta positiva. Você quer posicionar a sua empresa de uma forma diferente? Você vai como empresa. Ou uma pauta que, de repente, é neutra, mas é um diferencial da sua empresa, você quer capitalizar, você quer abrir uma porta de interlocução, você vai como empresa, que faz parte de um momento seu, de uma estratégia de interlocução e relacionamento, você vai começar a construir. Vou como empresa. Eu vou abrir essas minhas portas aqui e deixo o chumbo grosso, a agenda negativa para a associação, entre aspas, que é do setor, e eu quero trazer aqui a agenda que eu quero construir, que é positiva, ou um tema que eu quero tratar com o governo que tem um diferencial da minha empresa, porque a minha empresa é da nacionalidade tal, e tem uma agenda do governo agora que acabou de fazer uma viagem para o país de origem da minha empresa, que eu posso utilizar como oportunidade. Aí você vai como empresa, né? É muito essa leitura. Obrigada. Imagina. Dependendo do setor, né, você usa muito associação, dependendo do setor, você usa menos, né? Eu já tive muitos dois. Eu acho que é isso, dependendo do setor, muda muito. Mas eu sugiro muito sempre esses dois casos: pautas negativas, pautas setoriais que você tem poder de barganha, associações, né? Pois é o coletivo, né? É o coletivo, Maravilhoso. nada como o poder do coletivo. Linda. Pois é. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Não? Beleza, então. Diogo, muito obrigada, querido. Muito legal mesmo. Gostei de ver. Eu acho que a sua apresentação ela foi muito reflexiva, né? Quer dizer, as Sim, perguntas que a gente precisa se fazer, eu achei muito interessante nesse sentido. Quase foi uma apresentação filosófica, eu diria. Assim, uau! Ou tanto de coisa que a gente precisa tentar, né? Para fazer um bom trabalho aí integrado com comunicação. Então, quero te agradecer demais e já te maravilha. convidar, Diogo, para trazer um case prático. Legal. Se você Claro, tivesse esse interesse de participar e contribuir mais com a gente aqui, eu acho que seria super legal, assim, sabe, se pudesse trazer um case prático de como que essa sinergia ela acontece, né? E já aconteceu aí ao longo da sua carreira, para a gente ia ser super, super, super útil. Você é um aceita meu prazer. convite? Adoro fazer esses convites que é praticamente uma vendetta, né? Como é que o cara vai falar não?
Não tem como escapar, né? Sou um Não, monstro com também. prazer. Trago até dois, André, de dois Pô, setores Olha diferentes. que Aí pode legal. ficar Aí mais da rico área ainda. médica. Traz da área Claro, mel. Olha, mas é muito conflito de interesse, viu? Isso é um traz da absurdo. infraestrutura. Olha lá, traz e um da área médica e um da infraestrutura. ó, dá para trazer, trago sim. Ai, 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 que Era a absurdo. média super recente, então, da infra já é lá de meados de 2017, mas dá para trazer também. E eu acho que são dinâmicas bem diferentes. Com certeza. Eu Trago acho que sim. isso que é interessante, né? A gente vê, inclusive, que estamos falando de comunicação, mas a forma como essa comunicação se materializa, né? Para É, ajudar a gente a construir essa comunicação de causa, ela é diferente.